Olá pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui à nossa primeira aula do nosso método GER, né? O método Gerando Aprovados, o qual eu tenho certeza que se você aplicar essas 3 aulas que nós vamos passar para você, pessoal, a sua chance de passar no concurso público, né? A assertividade para você ser aprovado, mas vai crescer muito, mais muito, mais muito. Por quê? Na verdade, são métodos que eu utilizei nas minhas 6 aprovações nas carreiras policiais, né? Eu tenho 5 para a Polícia Civil e uma para a Polícia Militar. Então, a gente consegue passar para vocês, na verdade, algumas técnicas, né? Técnicas essas que me ajudaram a passar, né, em todos esses 6 concursos. Eu quero transmitir para você. Por que isso, professor? Vamos lá, pessoal. Não basta você simplesmente comprar um cursinho, não basta você simplesmente comprar uma apostila, enfim. Sei lá, o método que você está utilizando para estudar, sendo que se você não souber a maneira correta de se estudar, de se portar de frente, né, a uma videoaula, de como fazer as suas anotações, os seus grifos, se você não souber fazer isso, em vão vai ser todo esse material que você está adquirindo. Não adianta, tá, pessoal? Não tem como você aprender por osmose sozinho, vamos dizer assim, né? Você precisa de um direcionamento, seja de um cursinho. Eu não gosto muito de apostila, né? Os meus alunos aqui do nosso curso já sabem, não gosto muito de apostila, porque eu acho que isso demora muito, né? O seu sistema de aprendizado. Sou muito mais você pegar uma videoaula e entender, fazer o que é certo e você ter uma boa produtividade. E é isso, exatamente isso, né? O qual é o intuito desse projeto, tá bom? Ensinar você a estudar, e se você colocar em prática, eu garanto, eu prometo para você que a evolução dos seus estudos vão ser cada vez mais constantes, tá? Então, bora lá. Essa é a primeira aula, então, do nosso método GER, tá? Nós vamos aprender aqui desde a parte de estudar, fazer resumos, fazer questões e fazer revisão, né? Os 4 pilares aí para que você possa ser aprovado, tá bom, pessoal? Então, essa primeira aula, amanhã nós postaremos o segundo link da segunda aula e depois de amanhã o terceiro link da terceira aula. Então, você que está nesse grupo do WhatsApp, fazendo parte aí com a gente do nosso método GER, né, de aprovação na BC São Paulo, que é de nível médio, você está no lugar certo, tá bom? Sem mais delongas, bora então colocar na tela para você, tá? Bora lá. Deixa eu só colocar uma canetinha amarela aqui. Perdão, pessoal, bora lá. Então, método GER é o nosso método gerando aprovados aí para te levar até a aprovação no concurso, tá bom? Galerinha, conforme eu falei, nós temos então no estudo 4 pilares importantes, tá? 4 pilares importantes, tá? Quais são esses pilares, professor? Bora lá. Estudo, resumo, fazer questões e revisão, tá? A sua preparação vai girar em torno desse ciclo, né? Desses 4 elementos aqui, tá bom? Desses 4 elementos aqui. Estudo, resumo, questões e revisão. Depois que você fez a revisão, você sobe de novo. Estudo, resumo, questões e revisão, tá? Isso aqui vai virar um ciclo vicioso até o dia da sua prova. Sendo assim, tá? Sendo assim, na aula de hoje nós vamos bater, né? Deixa eu voltar aqui. Na aula de hoje nós vamos bater esses 2 elementos aqui, tá? A parte do estudo e a parte de resumo, tá? Então eu trouxe aqui, só voltando aqui para mim na tela, eu trouxe alguns exemplos, tá, pessoal, de quando eu estudava na prática, tá bom? Muitas coisas que vocês vão ver, né, assistir nesse vídeo, tá? Nessas aulas, algumas coisas, na verdade, vocês vão encontrar lá dentro da nossa plataforma do Gerando Aprovados, né? O nosso curso preparatório, tá? Muita coisa está lá no nosso módulo Técnicas de Estudos e Memorização. Então, eu decidi abrir para que todos, seja você aluno ou não, você possa entender um pouco mais, né? Como é esse método para você ter técnicas de estudos, técnicas de memorização, para que você possa estudar da forma correta, tá bom? Bora lá, então. Ó, então, já vamos falar sobre a parte de estudo e a parte de resumo. Sendo assim, né? Dentro de estudo, pessoal, eu já ramifiquei para vocês aqui, tá? Não é somente dar play numa videoaula ou ler um PDF, né? Que você está fazendo da forma correta. Não, existem métodos, existem meios, né? Os quais você pode, então, utilizar para garantir uma especialização melhor cada vez mais no seu estudo. E quando a gente fala de estudo, que é quando você vai ter ali o contato realmente, né, com a matéria, você tem que se atentar a alguns elementos, pessoal. Isso aqui é base, tá? Isso aqui é base para qualquer concurseiro, né, de alto nível, né? Quando eu falo concurseiro de alto nível, é a galera que estão aqui, ó, acima da média, né? Você tá batendo aqui em cima, ó, nessa linha tracejada, e a média geralmente vem aqui no meio, a média de concurseiros, tá? Quando a gente está falando
Esses elementos basilares, você vai estar sempre aqui, ó, acima da média, tá bom? É aqui que eu quero que você esteja. Sendo assim, pessoal, quando a gente fala então de ter esse primeiro contato com a matéria, você tem que se atentar ao lugar de estudo, ao tempo adequado de estudo e videoaula versus PDF, tá? Nós vamos se atentar então primeiramente aqui a essa ramificação aqui, tá bom? Ó, se trata então do lugar de estudo. O que você precisa, pessoal, ter na sua mesa de estudo ou ali onde você vai estudar, na escrivaninha do seu quarto, tá? Nada mais, nada menos que um caderno, caneta de 3 cores, isso aqui é fundamental, caneta de 3 cores, tá? E folha sulfite é o que eu indico. Voltando aqui para mim, pessoal, não adianta você ficar comprando canetinha colorida, marcador de página colorido, tudo isso eu tenho aqui também, tá? Tudo isso eu tenho aqui. Só que se você não souber usar, você vai ter apenas um material colorido, tá? Nada mais do que isso, vai ficar parecendo um arco-íris seu material. Mas se isso não for de utilidade para você gravar, memorizar o conteúdo estudado, isso não vai adiantar de nada, não vai adiantar de nada. Por isso que eu coloquei para você ali canetinha de 3 cores, aquela que vem preta, vermelha e azul. Galera, essas 3 canetas é o essencial, tá? Nem marca-texto você vai precisar, tá? Quanto mais básico, melhor, beleza? Então, voltando aqui. Caderno, né? Uma caneta de 3 cores e folha sulfite que eu indico que você tenha, tá? Compra um pacotinho e faça um investimento em você. Caderno pode ser de 10 matérias, tá bom, pessoal? Beleza. Quando eu falo de tempo adequado de estudo, pessoal, tempo adequado, eu sugiro que você faça aqui, ó, ciclo de 45 minutos, tá? Ciclo de 45 minutos. Existe hoje no mercado, na verdade sempre existiu, né? Uma técnica chamada Pomodoro, onde você estuda 25 minutos, descansa 5. 25 minutos, descansa 5. Você vai fazendo pequenos ciclos assim, tá? Pessoal, acho bacana a técnica Pomodoro. Entretanto, por exemplo, se você for perdão, se você for assistir uma videoaula ou ler um PDF de um conteúdo, pessoal, em 25 minutos você não tá, sei lá, não pegou nenhum conceito básico ainda, dependendo do professor, né, daquela matéria. Então, 25 minutos é pouco tempo. O que eu indico você, né? 45 minutos direto, tá? 45 minutos direto. E daqui a pouco eu vou falar para você sobre pausa e descanso, tá? Então, estudo de 45 minutos, diretão. Professor, mas a aula que eu tô assistindo, sei lá, de língua portuguesa, possui 50 minutos e muitas vezes estica até 1 hora. Eu prefiro que você finalize, né? Esgote esse conteúdo, finalize esse conteúdo, aí sim você dá uma pausa. Porque se você parar, sei lá, no meio de uma videoaula, isso pode atrasar, tá? O seu processo cognitivo, porque você vai dar uma pausa, depois vai fazer outra coisa, depois volta a estudar. Muitas vezes, quando você vai voltar a estudar, você já está com a cabeça muito longe, né? Então, termina o raciocínio, tá? Se durar um pouco mais de 45 minutos, não tem problema, tá bom? Mas eu acho que até 45 minutos, geralmente as nossas videoaulas da plataforma, por exemplo, né, vão bater em torno de 30, 40 minutos, tá? Então, dê uma checada até 45 minutos de assistindo o conteúdo, aí você vai vir para pausa. Quando eu falo de pausa, pessoal, o que eu tô falando? Descanso, aqui ó, descanso de 10 a 15 minutos, tá? Descanso de 10 a 15 minutos, tá? E o mais importante, sem tela no descanso. Voltando aqui para mim. Pessoal, quando eu falo sem tela no descanso, você tem que entender que, cara, você tá vendo 45 minutos numa batida, né, constante ali de videoaula, ouvindo o que o professor tá falando. E aqui eu sugiro que você... Eu vou falar isso na parte de fazer resumo, tá? Mas já adiantando para você, o seu estudo, pessoal, tem que ser de forma leve. Eu já falei alguns vídeos aqui do nosso canal no YouTube, né? Os alunos da nossa plataforma já sabem também, já ouviram falando isso, tá? O estudo tem que ser algo leve, tá? Então vai lá, cara. Sei lá, se você quiser estudar comendo uma bolacha, comendo pão com queijo ali, não tem problema algum, tá? Tomando uma água, tomando uma coca ali. Poxa, eu vi isso aqui do professor agora na videoaula, vou dar um pause na videoaula, pausa, vai lá, anota, depois você volta. Por isso que esses 45 minutos também serve para isso. Muitas vezes você tem uma aula de 30 minutos direto, só que com as pausas que você for dando ali para fazer anotações, não é pausa para você sair para descansar, não. Tô falando pausa de anotações, onde você vai parar, você vai colocar o título lá, sei lá, de caneta vermelha, o subtítulo de caneta azul, depois vai contornar de caneta preta, tá um exemplo aqui, as cores você pode brincar como você quiser. Fato é que faça do seu estudo algo prazeroso, tá bom? Algo prazeroso. Então, quando eu falo de descanso sem tela, pessoal, conforme eu estou voltando aqui ao raciocínio, você já tá vindo numa batida de videoaula. Aí, para parar para descansar, você precisa respirar o teu cérebro. Na verdade, você precisa dar um respiro para ele, né?
um respiro para o teu cérebro. Sendo assim, grandes livros, grandes autores como Professor Peer, Felipe Lima, Dr. William Douglas, se você pegar os livros, né, dessa galera que é expert em estudo, você vai ver, pessoal. Renato Alves também, recordista de memorização. Eu tenho muitos livros dessa galera aí que eu tô mencionando para vocês, tá? Tem que dar um respiro pro teu cérebro para ele não perder o processamento ali cognitivo, tá? Então você dá um respiro e quando for descansar, entre 10 a 15 minutos, 15 minutos é o intervalo máximo, tá, pessoal? Se você passar muito disso, a curva de esquecimento já começa a ter efeito. Então você vai esquecendo muita coisa a qual você acabou de estudar. 10, 15 minutos no máximo de descanso. Esse descanso, pessoal, tem que ser sem tela. O que é isso, professor? Sem celular, sem notebook, sem tablet, sem computador. O descanso tem que ser descanso, pessoal. O descanso que eu falo pra mente. Se você quiser lavar uma louça, eu brinco até com os homens, né? Cara, vai lavar uma louça lá pra sua esposa. Às vezes ela tá cansada. Vai lavar uma louça. Vai pegar o cocô do cachorro lá como fala? Ali do quintal da sua casa. Vai brincar com seu filho. Faça alguma coisa sem tela, tá? Para que você possa dar um respiro e ter um processo cognitivo muito mais eficiente, tá bom? Então, estudou de 45 minutos ali mais ou menos, tá? Dá uma pausa de 10 a 15 minutos, tá? Essa pausa tem que ser sem tela, para você ajudar no teu processo cognitivo e também no processo de memorização, tá bom? E memorização. Ó, bora lá. Então, falamos aqui então do tempo adequado. Agora a gente vai entrar no mérito, perdão, da videoaula versus PDF, tá bom? Videoaula versus PDF. Pessoal, até aqui, ó, né, esses dois elementos, lugar de estudo e tempo adequado, isso aqui, pessoal, é a base do concurseiro de alto nível, eu já mencionei para você. Se você conseguir organizar esses dois pilares aqui, você já vai estar na frente de muita gente, na verdade, né? Muita gente. Como eu presto mentoria para alunos, o pessoal, cara, se você pudesse ver como que é geralmente uma mesa, isso aqui é uma mesa, tá? Uma mesa de estudo de um aluno, tá? É tanta coisa, é abajur pra cá, essa aqui é um abajur, tá? Uma luzinha aqui, ó, faz de conta que é abajur. É caderno um em cima do outro, é livro pra cá, é mais livro pra cá, é um cadernão aqui, né? Tal. Galera, não precisa, tá? É um caderno, caneta de 3 cores, folha sulfite, que as folhas sulfite vai... daqui a pouco eu vou falar pra você por que você vai utilizar. Então isso aqui tá errado, pessoal. Tem que ser clean, tá bom? Tem que ser clean. Sendo assim, ainda nesse exemplo aqui desse desenho, ó, a sua mesa tem que ser aqui, ó. Caso o professor precise de um abajur porque tá muito escuro, não tem problema, ó. Tem um abajur, aqui, ó, tem um caderninho, né? Um caderno aqui para chamar de seu. Tem uma caneta, ou 2 canetas, ou 3 canetas aí, uma de cada cor, né? E algumas folhinhas sulfites aqui, é o que você precisa, tá? Desse seu ambiente clean, tá bom? Clean, tá bom? E o tempo adequado também, né? A cada ciclo de 45 minutos de estudo, você descansa 10, 15 minutos aí sem tela, tá bom? Agora vamos falar sobre videoaula versus PDF. Bora, galera. Vamos falar do pessoal que é o iniciante e o intermediário, tá? Professor, quem é o iniciante? Talvez você se encontre nesse estado, tá? Quando a gente fala de estudos, quando a gente fala de concurso público, de concurseiros, né? Alunos que estudam, o iniciante é considerado aquele aluno que não consegue ainda, tá, atingir 50%, 55% de acerto, né, em questões. Então, você que começou os estudos, vai fazer uma bateria de questões, né? Se você pegar todas as questões que você resolveu, pô, resolvi 100 questões, professor, intercaladas ali, sei lá, em 5 matérias. Dessas 100 questões, você não conseguiu acertar 50%, você é considerado, então, um concurseiro iniciante, né? O intermediário vai entrar ali na casa de 60%, né, até 70%, e o avançado aí já começa, então, a partir de 75%, mais ou menos ali 80% para cima, já é considerado um concurseiro avançado, porque acertando isso no concurso, você está dentro praticamente de qualquer concurso que você fizer, tá bom? Então, falando para a pessoa que está iniciando e para a pessoa que está no nível intermediário, principalmente aquela que está iniciando, pessoal, o PDF, ele pode atrasar um pouco, tá? O PDF, ele pode atrasar um pouco ali o seu processo de memorização e principalmente entendimento. Por quê? Pessoal, quando você lê alguma coisa sem um contexto, sem alguém explicando, você aprende na raça. Você aprende na raça, tá? Agora, é diferente. Quando você vai aprender raciocínio lógico, você vê a explicação de um professor. Quando você vai aprender língua portuguesa, você pode assistir o professor explicando o que é uma crase, né? Até
os gestos que o professor faz dentro de uma sala de aula, ou ali numa videoaula nesse caso, né? Perdão. Até esses gestos, pessoal, são importantes, porque no dia da sua prova você pode lembrar da voz do professor, você pode lembrar de um gesto que ele fez ali numa aula, tá? Numa videoaula. Então, para você aprender língua portuguesa, para você aprender informática, raciocínio lógico, muitas explicações do direito, o fato de você estar visualizando e ouvindo é muito melhor do que simplesmente lendo, né? Quando você está de frente a uma videoaula, você pode então ativar 3 sensores ali, né? O primeiro é a visão, né? Você está vendo ali. Depois a audição, você está ouvindo, né? E o tato também, você pega a caneta e sai escrevendo, tá? É diferente do que você somente ficar vendo, lendo um PDF passivamente ali e ficar fazendo grifos, fazendo... eu sei que você é viciado nisso, tá, pessoal? Já sei que concurseiro gosta disso, né? Ficar grifando, enchendo de cor o material, mas se eu perguntar para ele alguma coisa que ele decorou, ele não sabe de nada, né? Isso acontece muito. Então, para que isso não aconteça com você, tá bom? Entenda isso, tá? Entenda isso. Videoaula no começo, por intermediário, pessoal, é muito melhor do que um PDF. O PDF e também os estudos por questões, a gente vai abordar lá na parte de fazer questões, né? Mas já vou entrar um pouco aqui no mérito. Estudar por questões e também estudar por PDF são para os alunos que já estão ali do intermediário para cima, tá? Que já entenderam um pouco da matéria, já sabem o conceito, por exemplo, de raciocínio lógico ali, algumas coisas de informática, de língua portuguesa, né? Principalmente língua portuguesa e informática, que são as principais matérias do concurso da PC São Paulo, que era de nível médio, tá? Língua portuguesa e informática. Então, imagina você aprender língua portuguesa e informática assistindo videoaula. Já é complicado. Imagina você aprender, então, lendo somente ali um PDF, uma apostila. É muito difícil, tá? Então, para que você possa acelerar o seu aprendizado, veja videoaula. Compre um cursinho. Se não for que o nosso Gerando Aprovados, não tem problema, pessoal. No curso que você está estudando, foque nas videoaulas, você que está iniciando agora, tá? E também está no nível intermediário. PDF, né? Só para o cara que já entendeu a base, já tem uma boa base da matéria, daquele conteúdo, aí sim ele fica no PDF resolvendo questões, tá bom? Mas nesse primeiro momento é assistir videoaula, faz teu resumo, né? Vai passando os principais assuntos ali pro teu caderno, que eu pedi para você ter. Folha sulfite também, que eu vou te falar daqui a pouco do que vai servir, né? Assistiu o videoaula, passa pro caderno ou para folha de sulfite, fazendo um breve resumo e depois você resolve questões, tá bom? Intermediário e iniciante e intermediário. Agora você que já está no nível avançado, estudando e acertando, sei lá, a partir de 80 questões, 75, 80% para cima, né? 80 questões, né? Acertando 75 a 80% de acertos, né? Na sua bateria de questões, aí sim você pode fazer um estudo reverso. O que é o estudo reverso, professor? É o estudo por questões, né? Estuda por questões e também mais PDF, mas isso a gente vai ver lá no módulo de questões, tá? Na verdade, na aula de amanhã a gente vai ver sobre isso, tá bom? Então, na tela para você ir, né? E aqui, conforme eu falei, o avançado, ele vai iniciar fazendo o quê? Questões, que é o famoso estudo reverso. Depois das questões, ele pode ficar também em PDF, mas quem está no começo aqui, tá? A videoaula é muito melhor, tá bom? Iniciante, intermediário, videoaula, avançado, resolução de questões ali e focar mais no PDF, tá bom? Só deixa eu apagar essa mesinha que eu tinha feito aqui para ficar mais clean o nosso material aqui, beleza? Então, passei aqui os 3 pilares importantes e suas ramificações, né, da parte do estudo. Agora a gente vai falar da parte de resumo, uma das principais partes do seu estudo, tá? Galera, quando a gente fala de resumo, tá bom? O que você precisa entender? Perdão. Você precisa utilizar poucas cores nos teus resumos, por isso que eu falei, uma caneta de 3 cores é o essencial, tá? Então, por exemplo, fazer uma legenda aqui, ó. Uma legenda de 3 cores. Aqui, aqui, aqui. Então, aqui vai ser azul, vermelho e preto. Tá? Azul, vermelho e preto. Então, essas vão ser as minhas canetas aqui nesse exemplo, tá? Fiz a legenda. O que você pode fazer? Não necessariamente você precisa colocar nessa ordem, é somente uma dica, tá? Você pode colocar o azul como assuntos importantes, tá? Você pode colocar, na verdade, colocar assim, ó, para você aqui, ó. Você pode colocar o azul de assuntos, né? Aqui, ó, não tão importantes. Caso você precise grifar, tipo assim, eu vou grifar de azul
porque isso aqui não é tão importante. Para quando você for fazer revisão, você não precisa ficar gastando tempo onde está de azul, tá? O vermelho para assuntos importantes, ó, importantes. E tudo que tiver de preto é muito importante. Pessoal, é isso aqui que você precisa. Tá? É isso aqui que você precisa. Não adianta ficar querendo comprar canetinha rosa, canetinha verde, canetinha azul, fluorescente. Nossa, Deus, não precisa disso, cara. 3 canetinhas, faz o arroz e feijão. Faz o básico que dá certo, pessoal. Faz o básico que dá certo, tá? Aí você vai montar essa legenda que eu coloquei para você, né? Assuntos não tão importantes, assuntos importantes e muito importantes, tá? Porque quando você for fazer revisão, em vez de você ficar lendo tudo aquilo que você colocou no teu resumo, pessoal, você só vai direto nas duas cores, vermelho e preto. Se puder focar somente no preto, melhor, tá bom? Nesse exemplo que eu dei, tá? Na verdade, as cores você pode brincar de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você gosta. Nesse exemplo aqui, onde vermelho são assuntos importantes e caneta preta são muito importantes, né? Então, quando você for bater olho nos assuntos para você fazer revisões de 24 horas, 24 horas, 7 dias, 15 dias, enfim, o seu processo de revisão, você bata o olho e já vai direto nas cores de vermelho e preto nesse exemplo, que são as cores dos assuntos mais importantes, entendeu? E também assuntos importantes. Então, sendo assim, você não perde tempo ficar lendo tudo que você colocou no resumo, tá bom? Então, você vai, na verdade, com essas duas cores principais aqui que eu coloquei, você está fazendo um resumo do seu resumo. Olha que bacana, você está enxugando. Então, imagina você lá, pega uma aula de 45 minutos e você fez lá de 45 minutos, você anotou uma página inteira, só que você foi fazendo bonitinho, dando pausa ali no vídeo, foi colocando as cores e tal, pô, isso aqui não é tão importante, isso aqui é muito importante, isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Quando você for fazer outra revisão, na verdade não, quando você for fazer quando você for fazer a sua revisão, depois mais outras, você vai bater o olho onde está com as cores que você colocou como importantes e muito importantes. Então, ou seja, da videoaula você fez uma página, e dessa uma página, se você for pegar somente as cores importantes e muito importantes, vai dar meia folha. Então, de uma videoaula inteira de 45 minutos, você resumiu tudo em meia folha, vamos dizer assim, tá bom? Somente com as cores importantes. Ó, isso aqui é a forma de organização de estudo, pessoal. Os seus concorrentes não estão fazendo isso, galera. Eles estão dando play na videoaula, tá anotando tudo. Tudo é importante. Tudo, sai anotando igual um robô. E não é assim, pessoal. Não é assim, tá bom? Então faça essa legenda de assuntos não tão importantes, assuntos importantes, assuntos muito importantes, para que quando a gente for lá no nosso método amanhã, né? No nosso ciclo ali, vamos dizer assim, nosso tópico, na verdade, nosso tópico de fazer revisões, a gente vai voltar nessas cores as quais eu estou mencionando aqui para vocês. Beleza? Show de bola? Na tela para você então, tá? Então, poucas cores, né? Então, vou apagar essa legenda aqui para o nosso material ficar um pouquinho mais clean, tá? Então, já falei que é de poucas cores. Outra coisa também, outro pilar que você precisa entender na parte de fazer resumos, tá? Daqui a pouco eu vou colocar na prática para vocês, tá, pessoal? Como que eu fazia, tá? Daqui a pouquinho. Poucas palavras, tá? Pouquíssimas palavras. Quando eu falo de poucas palavras, pessoal, não precisa você ficar escrevendo frases inteiras no seu resumo. Você tem que aprender a colocar pouquíssimas palavras para até forçar o teu cérebro, para quando você for fazer revisão ali do seu resumo, né, das suas principais anotações, você escreve, sei lá, escreve uma frase, a palavra guarda-roupa, né? Se você treinar o seu cérebro a memorizar poucas palavras, se você guarda-roupa inteiro, você coloca somente guarda. Aí ele já vai lembrar, poxa, nesse assunto, nessa matéria, quando ele escreveu guarda, ele quis dizer guarda-roupa. Ou seja, está otimizando, está enxugando o seu material. Em vez de você ter aquela baita bíblia, não, você vai ter um material enxuto, né? Mas um material muito potente, tá? Porque você treinou teu cérebro, então, a forçar essa parte de memorização, tá? A lembrar da palavra a qual você colocou naquele dia, naquela hora qual você estava estudando. Professor, dá um exemplo para mim. Bora lá, então. Ó, imagina essa frase aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Domingo, vamos lá. Domingo, vou para a casa da... Opa, vou para a casa da mamãe. Essa é a frase, tá bom? Bora lá. Domingo, vou para a casa da mamãe. Pessoal, se eu começar a tirar palavras aqui, você vai entender. Por quê? Porque você já
está tendo contato com essa frase. Ó. Você está lendo aqui comigo. Ó. Domingo vou para a casa da mamãe. Então, no final de semana, seja domingo, eu vou para a casa da mamãe. Se eu começar a tirar palavras aqui, ó, por exemplo, domingo, vou. Se eu tirar aqui ó, a palavra a e a palavra da, já enxugou. Tá vendo? Ó, domingo, vou para casa mamãe. Se eu vier aqui e tirar a palavra vou, vai ficar domingo para casa mamãe. Se eu tirar a palavra para, vai ficar domingo, casa mamãe. Se eu tirar a palavra casa, vai ficar domingo, mamãe. Professor, domingo, mamãe. Voltando aqui para mim. A palavra domingo, mamãe. Agora que você já sabe qual é essa frase. Se eu falar domingo, mamãe, e colocar no meu resumo, quando eu for fazer revisão dessa frase, você vai lembrar. Domingo, mamãe, quer dizer que domingo eu vou para a casa da mamãe. Por quê? Porque você está tendo contato, você teve contato com essa frase. O estudo é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo exemplo. Você está tendo contato com a matéria. Em vez de você sair escrevendo frases e frases, colocando artigo, colocando uma porrada, preposições, uma porrada de coisa, pessoal. Você vem colocando pouquíssimas palavras e forçando o teu cérebro a lembrar. Conforme eu coloquei aqui duas palavras, domingo, mamãe, quer dizer, domingo eu vou para a casa da mamãe. Em vez de você fazer, quando você for fazer seus resumos, escrever uma porrada de palavras, né, um monte de palavras, escreva poucas palavras, fazendo com que o teu cérebro, então, force esse processo de memorização. Então, voltando aqui, tá? Então, se eu colocar, vamos apagar aqui, ó. Então, eu resumi tudo aquilo em domingo, mamãe, né? Mamãe. Então, você já sabe que domingo eu vou para a casa da mamãe. Agora, pessoal, se eu quiser enxugar mais um pouquinho, professor, mais ainda, sim. Se eu colocar domingo, mama, colocar mam, aqui, ó. Colocar mama, ó, mama, ó. Colocar mamãe, né? Mamãe. Não, só mam, ó. Colocar mam com acento aqui, você vai saber, ó. Domingo, mam. Você quer dizer você já vai lembrar que domingo eu vou para a casa da mamãe. Então, olha o tanto de palavras que eu tinha na frase aqui, ó. Domingo, ó. Domingo, vou para a casa da mamãe. Ó. Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pessoal. 7 palavras. Isso aqui praticamente encheria, né? Encheria ali uma linha, né, no meu caderno. Só que eu peguei e resumi para isso aqui, ó. Domingo, que é domingo, mamãe, entendeu? Domingo, mamãe, quer dizer que domingo eu vou para casa da minha mãe. Então, veja o tanto que eu enxuguei. É isso que eu quero que você faça, pessoal. É isso que eu quero que você faça, né? Enxugue muito bem o seu material para que você possa ter um material otimizado. Pessoal, isso aqui vai com o tempo, é treino. Passar no concurso público é treino. Treino atrás de treino. Treino, 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 treino. Tem que treinar muito. Como que você vai aprender a fazer isso? Treinando, tá? Vai assistindo vídeo aula, vai dando pause e vai escrevendo. Poxa, eu acho que eu consigo abreviar mais essa palavra aqui. Você vem e abrevia, entendeu? Poxa, acho que dá para abreviar um pouquinho mais, para ficar mais enxuto. Vai e faça isso. Aí você utiliza essa estratégia de poucas palavras, utilizando as 3 canetas, né? Sua legenda daquilo que não é tão importante, daquilo que é importante e que é muito importante. Cara, você vai ver o potencial de material que você vai gerar para que você possa fazer revisões, tá? Então, na tela para você aqui, ó, poucas cores, poucas palavras e faça desenhos, tá? Faça desenhos, daqui a pouco eu vou te mostrar na prática como que eu faço, tá? Pessoal, quando eu falo faça desenhos, né, os meus alunos já sabem. Cara, 90% do ser humano ele é visual. Até quem fala que não é visual acaba sendo visual. Por quê? Só o fato de você ver, né, algumas coisas, alguns elementos, você já grava. Se eu perguntar para você assim, fecha o olho agora, né? E o que tem na parede da sua sala? Quando você entra na tua casa, entra na sala, a primeira parede, né, que tá de frente para a porta, o que tem naquela parede? Muitas vezes é o normal você lembrar, porque você mora naquela casa, né? Ao entrar na sua cozinha, né? Quais eletrodomésticos eu posso encontrar na sua cozinha aparente? Poxa, você fecha o olho, cara, ali tem uma batedeira, tem um liquidificador, tem uma torradeira, sei lá. Ao entrar no teu banheiro, o que eu vejo na pia do banheiro? Você vê sabonete, você vê ali alguns produtos faciais, tal, enfim. Por quê? Você está vendo isso constantemente, né?
Então, são imagens, o ser humano gosta de imagens. Então, faça desenhos. Eu vou mostrar para vocês agora, né? No próximo slide aqui, já tem meus... Na prática, como que eu fazia, para que você possa ver, né? Tudo isso que eu falei, eu vou resumir tudo, né? Nos meus exemplos, na prática, como eu fazia, para você aprender também e ver que é possível. É possível, tá bom? Então, faça desenhos, tá bom? Faça desenhos. Então, na parte de resumo, use poucas cores, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, em poucas cores, poucas palavras, use poucas palavras e faça desenhos, tá bom? Nem que seja bonequinho, sabe aquele bonequinho de forca? Ó, bracinho, ó lá, ó. Outro aqui com uma arminha, metendo tiro nele, tal. Aqui, ó, isso aqui é uma arminha, tá vendo? Ó, carinha de mal aqui, ó. Ó, o matando outro. Artigo 121, ó, artigo 121, né? Matar alguém, crime de homicídio. Olha, isso aqui, ó, resumiu o artigo 121, matar alguém com um desenho, tá vendo? Então você consegue fazer, se eu consigo, você consegue, tá? Próximo slide aqui, ó. Então, só para antes de você observar como eu fazia, eu quero deixar um provérbio chinês aqui para você, tá? Então aprenda, pessoal. Isso aqui é muito poderoso, ó. Se eu ouço, eu esqueço, tá? Se eu ouço, eu esqueço. Se vejo, eu entendo. Agora, se você faz, você aprende, tá? Então, por isso que tem que ter caneta, papel e caderno na mão, tá? Eu falo papel, a folhinha sulfite. Você vai ver por que eu pedi no começo da aula, você vai ver agora por que eu pedi, tá? Mas prenda isso aqui, ó. Tudo que você ouve, você esquece. Então, muitas coisas que você ouviu durante o dia, muitas coisas você já esqueceu, né? Você já esqueceu. Quando você vê, você entende. É quando, sei lá, o professor de raciocínio lógico, ele faz uma explicação. Aí você pega e fala assim, ó. Ah, é assim. É assim. Entendi. Por que você entendeu? Porque você viu, você ouviu e também simplesmente porque você viu, né? Você viu a pessoa fazendo, então você entendeu como que é o processo. Agora, quando você coloca a mão na massa, quando você faz, aí sim você aprende, aí sim você memoriza, tá? Aí sim você memoriza, tá bom? Então grave esse provérbio chinês que é muito poderoso, né? Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo, tá? Tudo é prática. Tem que treinar, tem que treinar. Sendo assim, pessoal, trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? De alguns materiais aqui de quando eu estudava. Quem é nosso aluno lá da plataforma do Gerando Aprovado já viu isso aqui lá no nosso módulo Técnicas de Estudos e Técnicas de Memorização. Então, resolvi trazer para vocês olharem aqui também, tá? Então, aqui, você vai pegar, tem um trecho de um material de estudo, né? Tem um trecho, eu resumi esse trecho aqui, deixa eu até trocar de caneta aqui, ó. Fiz alguns desenhos aqui, ó, alguns dizeres. Ace chope, opa, chope lembra o quê? Chope lembra a palavra chope lembra uma taça, né? Uma taça não, uma caneca de chope. Eu peguei e fiz o chope aqui, entendeu? Coloquei aqui, na verdade, eu estava estudando sobre os crimes que não admitem tentativa, né? Os crimes que não admitem tentativa. Todos eles, né, dá o que um mnemônico chamado a chope, né? Então, a chope, lembra de chope, eu coloquei uma caneca. Então, tudo que eu grifei, pessoal, ó, presta atenção aqui, ó. Tudo que eu grifei aqui, ó, em amarelo eu grifei, aqui em amarelo eu grifei. O que eu fiz? Eu passei para cá, falando sobre crime impossível, né? No crime impossível, para eu gravar, eu tenho essas palavras aqui, pá, pum, tá? E aqui embaixo eu coloquei, ó, os crimes que não admitem tentativa, né? Fiz aqui a canequinha, né? Tem que ter imagem, conforme eu falei, tá? Eu gosto muito de imagens, isso aqui vai ajudar muito vocês. Fiz aqui um desenho de uma imagem, de uma canequinha de chope, perdão. Coloquei aqui embaixo, né, para eu saber o que é Ace chope. E aqui, todos os crimes que não admitem tentativa, tá vendo? Então, eu montei ali o meu cardzinho. O que você pode fazer? Aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Por que eu falei folha sulfite, pessoal? Ó, você pode pegar uma folha sulfite, tá? Aqui, ó, uma folha sulfite. Opa, aqui, ó, uma folhinha sulfite. Deixa eu fazer aqui. Aí. Essa folha sulfite, pessoal, você pode fazer ela em parte no meio aqui, assim, ó, tá? Aí você tem um material aqui e o outro material aqui, tá? Então, você consegue fazer com folha sulfite. Se você quiser, você pode até numerar. Essa aqui é a folha número 1, né? Essa aqui é a folha número 2, para dar sequência, para dar continuidade. Eu gostava sempre de numerar as minhas folhas também ali, tá? Então, você pode numerar as suas folhas. Então, veja que esse pedaço aqui, né?
Isso aqui é um pedaço de folha, tá? É um pedaço de folha. Eu fiz de modo digital, porque eu tenho lousa digital para estudar, né? Então, eu sempre gostei de usar pela lousa ali. Eu acho muito mais prático, você vai grifando o PDF na hora ali. Enfim. Então, veja que não é grande e aqui está resumido os crimes que não admitem tentativa. Já tem um desenho para eu gravar e já tem as palavras. Avançando aqui, aqui eu tenho outro exemplo para você, né, do artigo 121, quando fala do homicídio qualificado, tá bom? Então, quando a gente fala de homicídio qualificado, deixa eu colocar uma outra corzinha aqui de caneta, ó, artigo 121, aqui, ó, coloquei o título, né, ó, homicídio qualificado lá em cima à direita, né? E se você for pegar deixa eu pegar aqui, ó. Pessoal, se você pegar o teu Código Penal, se você for ler ali a letra de lei, né, que está escrito no código sobre homicídio qualificado, você vai observar que é muita coisa, são muitas palavras, tututum. O que que eu fiz? Eu peguei e resumi de forma mais breve, né? Então, eu fui colocando ali nos incisos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e fui embora adiante, né? Então, eu coloquei uma palavra só, né, para resumir homicídio qualificado ali no inciso primeiro, né, que fala sobre recompensa. O que que eu fiz? Coloquei um saquinho de dinheiro. Motivo fútil. Coloquei a pessoa jogando baralho, né, para matar outra porque tava jogando truco, é sacanagem, né? Motivo fútil. Meio cruel. Coloquei aqui, ó, uma caveirinha, né, de meio cruel. Defesa impossível, né? Ou seja, coloquei um rapazinho atirando aqui pelas costas, né? Vantagem de outro crime, né? Ou seja, para obter vantagem de outro crime. Quando mata alguém para obter vantagem de outro crime, também é homicídio qualificado. O que eu coloquei? Quando fala de vantagem, eu gosto de futebol, eu lembrei da vantagem do futebol, quando o juiz não apita uma falta para dar vantagem. O que eu coloquei? O menino jogando futebol. Porque esse desenho faz sentido para mim. Muitas vezes o desenho que eu fiz aqui não faz sentido para você. Por isso que o seu material você tem que fazer, tá? Lembra que a gente falou lá no provérbio chinês, né? Se você faz, você aprende. Se você faz, você aprende, tá? Então aqui eu já resumi o artigo 121, homicídio qualificado. Não preciso mais ficar voltando lá no código, pessoal. Não preciso ficar voltando mais no Código Penal, ficar lendo letra de lei que é chato. Já tá aqui, ó, resuminho, com imagens e poucas palavras, tá bom? É isso, é na prática, ó. Olha esse aqui que é muito legal também, eu acho, né? Aqui eu falei sobre a teoria do crime, né? Direito penal, teoria do crime. E quando a gente fala de teoria do crime, o crime, né, para que ocorra um crime tem que ter um fato típico, né? Tem que ser antijurídico, né? Ou seja, algo ilícito e também culpável, né? Então nós temos aqui 3 elementos: fato típico, antijurídico e a culpabilidade, tá bom? E dentro de cada um, pessoal, dentro de cada assunto aqui, nós temos mais ramificações. Por exemplo, dentro de fato típico, né? Dentro de fato típico eu tenho aqui, ó, a palavra conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. São elementos do fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Professor, por que você colocou esse instrumento musical? Justamente por isso aqui que eu vou mostrar agora. Tá vendo aqui, ó, as palavras em amarelo, ó, o comecinho, ó. Co de conduta, re de resultado, ne de nexo e ti de tipicidade. Conduta, resultado, nexo, tipicidade. Se eu pegar essas primeiras palavras, forma a palavra corenete. 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 Quando eu falo corenete, para mim, tá, pessoal? Professor Lucas, quando eu falo de corenete, vem na minha memória o instrumento chamado clarinete, que é esse instrumento aqui. Tá? Ou seja, eu sei que quando falar da teoria do crime, falar de fato típico, eu não preciso ficar lembrando de todas as palavras, eu vou lembrar de corenete ou do clarinete, tá bom? Do instrumento musical, que aí eu posso cancelar todas essas palavras aqui que vai vir automaticamente na minha memória. Para que isso aconteça, você precisa treinar, né? Conforme eu falei para você. Então, eu treinei muito, revisava muito para chegar a esse nível, né, de compreensão. Você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Quando eu falo, pessoal, de antijuricidade, aqui o segundo elemento, né? Eu tenho a legítima defesa, né? Eu tenho o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Se você pegar as primeiras letras, eu tenho a palavra li. Só que é um li com 3 es. Tá vendo aqui, ó? É um li com 3 es. E quando eu falo de Lee, o que eu lembro? Do Bruce Lee. Então, quando eu lembro da figura do Bruce Lee, né, dentro da teoria do crime, eu estou falando de antijuricidade. Em vez de lembrar de todas as palavras, é só lembrar do Bruce Lee com 3 es, né? O Lee com 3 es. E aqui, por último, a culpabilidade, né? O terceiro elemento, culpabilidade. Eu tenho a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Se eu pegar as 3 primeiras letras, eu formo a palavra
I, P. I de imputabilidade, P de potencial e E de exigibilidade, formando a palavra IP. Quando eu falo IP, eu lembro do detergente IP. Então, quando eu falo de culpabilidade, em vez de lembrar tudo isso aqui, eu lembro só do detergente IP, tá bom? Então, veja que quando eu falo da teoria do crime, eu só preciso lembrar de 3 coisas. Do clarinete, que é o corenete, do Bruce Lee, que é o Lee com 3 Es, e do IP, né, do detergente IP, só que em vez de Y é a letra I, tá bom? É isso aí, pessoal. Ó, olha que bacana, né? Tem mais um aqui? Tem, ó. Um exemplo que eu trouxe aqui também da matéria de medicina legal, né? Isso aqui eu fiz lá na prova da Polícia Civil de Minas Gerais, tá? Lá eu passei para escrivão investigador, tem 2 aprovações lá também. E dentro de medicina legal, nós temos o assunto chamado asfixiologia, que fala do enforcamento, do estrangulamento e da esganadura, tá? Então, na prova, eu não ficava lembrando de todas essas palavras aqui, eu lia direto no desenho. Quando eu falo de enforcamento, de enforcar, né? Lá diz que o enforcamento tem a ver com suicídio, né? Marcas verticais no pescoço. Então, se é suicídio, eu coloquei a menininha suicidando aqui, tá? Estrangulamento, né? O estrangulamento tem a ver com o sulco horizontal, né? Então, aqui, ó, veja que a moça está sendo, né, estrangulada aqui com o cadarço, né? Com o cadarço de tênis aqui, ó. O que é horizontal? É tudo que é reto, né, pessoal? Linha reta aqui, vamos dizer assim, tá? Linha do horizonte. Então, eu lembrei dessa figura, né? Falou de estrangulamento, a mulher sendo enforcada ali com o cadarço, né? E também, quando fala esganadura fala sobre as mãos do agressor, quando o próprio agressor faz com as próprias mãos. Então, eu coloquei o Homer Simpson, né? Pegando o filho dele, acho que é o Bart, né? Eu não manjo muito de Simpsons, não, mas acho que é isso. Então, eu coloquei 3 figuras. A primeira, a menina indo pra forca, né? Que fala sobre o enforcamento. O estrangulamento, a mulher sendo estrangulada com o cadarço, né, de sapato, e esganadura, que tem a ver com as mãos do agressor. O pai, que o Homer Simpson, né, esganando ali, na verdade, o próprio filho, tá bom? Então, esses aqui foram alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês aí, tá bom? Tem mais aqui, só para a gente finalizar, que eu acho que o último exemplo, né? Nós temos aqui o fenômeno transformativo, também isso aqui dentro de medicina legal, tá, pessoal? Medicina legal. E os fenômenos transformativos, né, fenômenos transformativos destrutivos, tem a ver com os estados, né, que o corpo passa após a morte. Então, nós temos isso aqui é por estágio certinho. Então, aqui é o primeiro estágio, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto estágio. Então, o primeiro é coloração. O que eu peguei? Cores. Coloração lembra de cores. Segundo passo, a forma gasosa, que gasosa vem de gás, coloquei botijão de gás. O terceiro chama colicoativo, né? Colicoativo, que é quando o corpo começa a ter vermes por dentro, né? Tá ficando podre por dentro, né? Então, o colicoativo tem a ver com bichos, né? Então, professor, o que tem a ver a palavra colicoativa com bicho? Não tem nada. Por que não tem nada? E como assim você gravou? Porque aqui, ó, no quarto é esqueletização, né? Que esqueletização vem de esqueleto, né? Ou seja, 3 elementos, o primeiro, o segundo e o quarto, eu consegui assimilar palavras: coloração com cores, gasoso com gás e esqueletização com esqueleto. O colicoativo era o verme, né? Eu tinha que gravar 4 imagens: as cores, o gás, os vermes e o esqueleto, né? Cor, gás, verme e esqueleto. E eu sabia que o único que não tem nada a ver é o verme, que é colicoativo. Pronto, gravei o assunto e é isso aí, tá bom? Esse bônus, pessoal, eu tinha colocado para vocês aqui, mas para não estender muita aula, eu vou fazer isso aqui na próxima aula, tá? Que é sobre uma técnica que eu vou falar para vocês sobre compreensão de texto, interpretação. Isso aqui vai ficar na próxima aula, tá? Então, vejo vocês amanhã, para a gente não se estender muito, tá bom? Na próxima aula de amanhã, a gente vai ver a parte de questões, né? Como que resolver questões nos estudos, e a parte também de fazer revisões, tá? Parte de questões e fazer revisões, tá bom? Força e honra para vocês, tá? Então amanhã a gente vai ver esses 2 elementos. E na terceira aula a gente tem uma surpresa para vocês aí, tá? Na terceira aula vai ser algo bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então amanhã, tá? Só voltando aqui, amanhã nós vamos falar sobre questões, estudando por questões, tá? E como resolver... Opa, deixa eu voltar aqui para vocês. Perdão. Nós vamos falar como resolver questões nos estudos, tá bom? E também a parte de revisão. Como fazer revisões poderosas para você memorizar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E amanhã nós temos um encontro marcado, tá? A gente vai mandar o link lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, é isso aí, pessoal.
Bora aqui no nosso método GER, né? Aqui no nosso canal e também no nosso projeto Gerando Aprovados. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.